estamos começando mais uma aula aqui, mais um encontro nosso, né, do Filosofia Cai na Vida. Hoje é a nossa 20ª aula, né, nosso 20º encontro. Continuamos avançando, aos pouquinhos nós estamos caminhando, né, gente? Espero que todos estejam bem, meus queridos amigos e amigas, tá? Quem está começando hoje pela primeira vez, também não tem problema, vai, depois pode pegar todo o na nossa playlist, já um pequeno acervo, né, do que a gente fez, desde os pré-socráticos, o nascimento da filosofia na experiência grega, e na sequência do movimento dos pré-socráticos, estudamos os sofistas, depois estudamos o Sócrates, e agora estamos no momento fazendo os pós-socráticos, chamados socráticos menores, tendo em vista que na história da filosofia eles são menores em comparação com Platão, que foi um socrático considerado maior, aqueles seguidores do Sócrates. Bom, gente, antes de começar a aula propriamente dita, eu queria fazer mais uma correçãozinha de um erro que eu cometi na aula passada. Eu fui até alertado por um colega lá do meu colega da faculdade, lá de educação, o grande professor André Borges. Ele me lembrou que aquela música que eu citei para vocês, como nossos pais, na nossa última aula, para representar o pensamento de Euclides e a sua aproximação com o Parmênides, é uma música que realmente foi imortalizada pela voz da Elis Regina, mas ela foi composta pelo Belchior. Então, vale a pena fazer essa correção, né? Eu agradeço muito ao André pela lembrança, porque eu realmente, na hora eu falei, e em vez de falar o autor, eu falei só o intérprete, fica parecendo que ela também foi a autora. Tá? De certa forma, o intérprete também é um autor, porque dependendo do cantor, ele reinventa a música. Ele faz uma música até diferente do que o compositor imaginou. Mas a gente tem que tributar, né, fazer a homenagem, inclusive ao já falecido, muito jovem, o grande cantor e compositor Belchior. Então, feita essa correção, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Nós vamos continuar, gente, com o chamado movimento dos socráticos menores, e a gente viu na aula passada que ele não tem nada de socráticos menores. Se houve alguma dúvida ainda sobre isso na nossa aula, hoje eu acho que não vai ficar mais nenhuma dúvida a respeito da importância desses autores. É como eu falei para vocês na aula passada, eles representam um momento em que você vai constituir dois grandes caminhos. Claro que a história da filosofia apresenta outros, mas eu considero esses, e não só eu, muitos historiadores da filosofia, consideram a grande bifurcação, que é entre os filósofos realistas, que trabalham também com a sensação, com o sensível, dão muita voz ao corpo como fonte de construção de conhecimento, aprendizagem, e relativizam a excessiva valorização da alma e da razão, que é o caso do outro grupo que faz parte da outra estrada na filosofia, uma outra espécie de árvore que rendeu frutos, todas duas renderam frutos, existem outras correntes também, mas agora nós estamos trabalhando essas duas, o idealismo e o realismo. Então, esse movimento da aula passada representou muito o idealismo. A gente viu com o Euclides de Mégara, ele se aproximando muito mais do Parmênides, porque o tripé desses autores todos é sempre Sócrates, Heráclito e Parmênides, todos eles. E agora alguns dão preferência para um ou para o Sócrates reinando, né? É o grande mestre dele. Mas um Sócrates com uma pinta, né? com um tempero parmenídico ou com tempero heraclitiano. Essa vai ser a separação deles. No caso do tempero parmenídico, a gente pode colocar o Platão e o Euclides de Mégara, que trabalharam a existência de um ser, de algo que está por trás de tudo, um plano ideal, considera a alma o aspecto central e a racionalidade como as maiores expressões da presença do ser na nossa vida, na vida humana. Os cínicos, que a gente vai falar hoje, comandados por Antístenes e seu discípulo também Diógenes, eles vão representar já uma contestação a isso. Eles não é que eles vão desvalorizar a razão, mas nem a alma, mas eles vão dizer que essas coisas estão muito imbricadas com o corpo. Eles não trabalham com a dicotomia corpo e alma. E eles dão muita voz, uma voz assim bem clara para as experiências da corporeidade.
esses dos cínicos, que a gente vai falar hoje, e na próxima aula também dos hedonistas, que vão falar que o prazer é a busca do prazer é a grande virtude. A gente leva da vida a vida que a gente leva, seria um dos grandes motes. Então, a vida que a gente leva, quanto mais ela for feliz na busca do prazer, driblando os sofrimentos, ou enfrentando eles, ou tirando deles até elementos que possam servir de escada para a gente ter mais prazer, está aí uma outra grande sabedoria. Então, vocês verificam que tanto Antístenes como Aristipo, que vai vir na próxima aula, o Antístenes hoje é dos cínicos e o Aristipo vai ser representante dos hedonistas. Vocês vão ver que eles não estão na mesma vibe do Platão e do Euclides, tá bom? Tem um outro que aparece, que é o Fédon, que aí eu vou falar também na próxima aula. Ele não deixou grandes contribuições, mas as pouquinhas que ele deixou, eu vou trabalhar com vocês. Ele, de todos eles, apesar dele ter dado nome a um diálogo do Platão, ele não, como legado, como filósofo, não deixou algo tão importante. Mas deixou alguma coisinha que eu não quero deixar em branco aqui, para vocês perceberem como é que todos esses que eu citei, discípulos de Sócrates, que viveram com Sócrates até o final, depois viveram também a situação de uma espécie de racha. E isso ficou na história da filosofia. Muitas pessoas estudaram filosofia não estudaram isso. Eu mesmo, quando fiz filosofia, meus professores entravam logo no Platão. Tive aulas excelentes, professores maravilhosos, mas eu nunca soube desses autores. Então, sempre foi uma preocupação minha. Quem é que vai falar deles? Se eles foram tão importantes. É claro que um professor ou outro falava, mas en passant. Então, eu falei, quem sabe um dia eu possa criar um curso que eu vá fazendo uma espécie de varredura, tentando buscar a voz de quem ficou calado, quem não teve direito a que os outros conhecessem a sua voz. Esse também é um dos objetivos de Filosofia Cai na Vida. E o outro, que é o principal, mostrar como eles têm algo a nos dizer hoje. Então, vamos lá? Vamos falar dos cínicos hoje. Então, Antístenes é um discípulo do Sócrates. Ele viveu de 445 a.C. até 365 a.C. E ele foi um daqueles que acompanhou Sócrates até o final. Estava lá presente no dia da execução do Sócrates, aquele momento em que ele está se despedindo dos discípulos. Foi um discípulo que foi até o fim com Sócrates, não fugiu nem nada. E ele, após a morte do Sócrates, eles, claro, se reuniram, tentaram ver quais os rumos que eles iam seguir, mas já começou a aparecer ali as divergências, conforme eu falei para vocês. Então, Euclides se encaminhou para o lado, o Platão ficou próximo de Euclides, porque Euclides era mais velho, e o Platão pegou uma cancha com Euclides e depois criou a sua escola própria, que a gente vai falar muito ainda do Platão. Agora, o Antístenes não concordava com a leitura que o Platão fez da vida e da obra do Sócrates. Obra, nesse caso, que foi um legado da vivência dele. Então, uma coisa que contribuiu muito para esse racha entre eles é que eles tinham as experiências de cada um, de como eles ouviram e como eles conviveram com o Sócrates, porque o Sócrates não deixou nada escrito. E o Platão deixou, colocou o Sócrates como personagem principal dos diálogos dele. Só que o Antístenes, representando os cínicos, e o Aristipo, o hedonismo, não vão concordar com a maneira como o Platão veicula o Sócrates. Eles consideram que o Sócrates ali é muito mais um personagem, é muito mais um Sócrates platonizado, um Sócrates amestrado, que foi, de alguma forma, plastificado para atender os interesses do Platão. Essa é a visão deles. E por isso eles se separam. A gente não tem como saber quem tem a verdade. Mas eu estranhei, porque nunca falavam isso. Então eu falei, bom, alguém tem que falar. Claro que outros já falaram, mas nos ambientes que eu frequentei, ninguém falou. Então, eu queria colocar isso, principalmente para o público em geral. Tá? Senão, a gente ouve só a voz do Platão e conhece o Sócrates do Platão. Mas tem outros seguidores imediatos, tanto quanto o Platão, que das ideias de Sócrates criaram parâmetros de visão da filosofia. Tá bom? Então, após a morte do mestre, do Sócrates, o Antístenes, e depois desse primeiro contato, eles tiveram já alguns desentendimentos, o Antístenes percebeu que ele tinha que criar um caminho próprio. E ele, então, fundou uma escola que se estabeleceu no ginásio de Kinossargos. Esse ginásio de Kinossargos, uma expressão grega, né,
Quinos quer dizer cão e argos quer dizer ágil. Então, cão ágil. Os cínicos vão fazer questão de ser considerados, eles depois começaram a ser chamados de cachorros, de cachorrada, no sentido mesmo de vira-lata, vira-latas, porque eles eram aqueles caras que viviam na rua e questionavam tudo, não se adequavam a modelos, a moda, a nada, a gente vai ver isso com detalhe. São críticos assim ácidos e contundentes da sociedade vigente. E eles têm aí um elemento socrático que eles dizem que o Platão esqueceu, que é o Sócrates foi um pensador que era polêmico, tanto que ele morreu. Quais as acusações? Estava pervertendo a juventude, levando a juventude a mudar seu comportamento, estava mal educando os jovens, porque eles estavam fugindo do modelo vigente, político, ético, estético, que a sociedade grega tinha, e também estavam abandonando a religião. E Sócrates foi condenado por isso. Então, o Antístenes via no Sócrates muito mais alguém que se contrapunha. Aquele episódio interessante que a gente viu, comentei quando falei de Sócrates, que ele ia em uma situação que ele tem um comportamento quase que antecipa os cínicos. Ele ia sempre no mercado, na feira, olhava as coisas. Aí um dos discípulos pergunta: Sócrates, você olha tudo, mas não compra? Qual é o prazer que você tem em vir aqui, ficar olhando e não comprar? Ele falou: o prazer é de ver tanta coisa que existe que eu não preciso para viver. Isso aí tudo é bobagem. Eu vivo sem isso. Então, todo dia eu venho aqui para reforçar a minha visão de mundo, de que tem muita porcaria que é vendida para as pessoas. Olha só, gente, estamos falando aqui de quantos séculos antes de Cristo? E o Sócrates já criticando o consumismo, tema extremamente atual. E você vai ver que os cínicos vão seguir a risca, eles vão pegar o Sócrates crítico de costumes. Tá? O Platão já vai trabalhar um outro Sócrates. Bom, então por isso que eles são associados aos cães, ao cão vira-lata, aquele que não se... É o vira-lata, mas com dignidade, não se deixa colocar a coleira, não é um cachorrinho de madame, tá? Nem um cachorro treinado pela polícia para farejar coisas, ele é livre. Vira-lata é um cão livre, ninguém, inclusive, muitas vezes nem ligam para ele, e ele se vira. E é um cachorro esperto, criado na lida da vida, é um cachorro vagabundo, que tem que aprender a sobreviver. Não tem ração, ele tem que virar latas de lixo. Então, por isso que ficou até esse nome. Os cínicos são assim, tem essa perspectiva. Eles mesmo gostavam de ser associados ao cão, ao canis, ao quinos, melhor dizendo. Porque eles também, o Antístenes dizia, o pessoal, lavar o cão, o cachorro, ele é cachorrada passando naquele grupo. E aí o Antístenes, isso mesmo, é um elogio, pode me chamar. Adorei, porque nós somos fiéis, temos fidelidade canina aos nossos princípios e valores. Vocês não têm nada. Vocês são cães também, mas cachorrinho de madame. Helber, na entrada aqui, então, dessa discussão, estou começando já a perceber a perspectiva dos cínicos. Tem algumas características que eles propunham já para esse confronto? Tem. A gente vai desdobrar, explicar melhor. Mas ele defendia a simplicidade, o despojamento. Olha só, isso aqui já entrava em conflito com uma porção de coisas que aconteciam no seu tempo. A resistência a dores e aos prazeres. Eles achavam que a gente não devia se entregar às dores, tirar delas o que fosse possível de aprendizado, mas também não ser escravo dos prazeres. Então, aqui, aí vai ser um pomo de discórdia aqui com o Aristipo e seus seguidores do hedonismo. Tá? Então, você vê que mesmo entre grupos que estão se opondo ao Platão, eles também tinham rusgas. Então, daí surgiu esse terceiro grupo. Entendeu? Então, foi rico, isso foi legal, porque eles frutificaram depois em várias outros submovimentos que se espraiaram pela história da filosofia. Então, a simplicidade, despojamento, resistência a dores e prazeres, desrespeito e crítica às convenções sociais, aqui está o central. Eles eram críticos ácidos às convenções sociais, tá? E vão marcar muito isso na história da filosofia. Antístenes admirava Sócrates, como eu falei antes, exatamente por sua independência de caráter, sua simplicidade, bem como sua crítica a modismos e convenções sociais. Acabei de citar aquele exemplo.
Sócrates ia nas lojas para ver, exatamente para se sentir bem, vendo quanta coisa ele não precisava. Sua forma de se vestir, super simples. A arrogância intelectual, zero. Não era uma pessoa arrogante. A frase mote, né? A frase síntese de Sócrates, consagrado durante séculos, é: olha, eu só sei que nada sei. E aqui vão se apoiar, né? Vão se apoiar o Antístenes e outros seguidores que defendem um Sócrates diferente do Platão, que eles dizem: se ele diz que sei que nada sei, como é que ele pode ser alguém que no diálogo do Platão, está mostrando às pessoas que tem o mundo das ideias, tem um plano espiritual? Aí eles vão dizer: olha, o Sócrates, a gente acredita que o diálogo do Platão é fiel ao Sócrates até o momento que ele desconstrói a ideia, o conceito de alguém que está discutindo com ele, e mostra que aquele conceito que a pessoa tem é errôneo. E aquela arrogância dela, achando que ela é portadora da verdade, se esvazia, esboroa, vira pó. Então, o Sócrates faz isso. A partir dali, para. Quando a pessoa diz: Sócrates, eu pensei que eu soubesse. Eu não sei nada disso. Você me fez repensar tudo. Você desconstruiu tudo que eu pensava. Eu te agradeço. Sócrates parava ali, segundo esses autores. Porque quando entra no Platão, ele vai dizer: não, porque agora esse conceito, e aí fazia toda uma dialética, a chamada dialética socrática dentro do campo platônico, muito mais platônica, segundo esses autores, de encaminhar tudo para um plano espiritual. Aqui, o corpo é uma coisa menor, os sentidos nos atrapalham. O conhecimento fornecido pela nossa experiência aqui no mundo terreno, dos sentidos e coisa e tal, é no mundo da doxa, é da opinião. A gente só tem a certeza, encaminha para a certeza quando busca a razão, a racionalidade, que é a episteme. Então, episteme contra a doxa. A doxa é marcada pelas experiências corporais. A episteme é aquele raciocínio, aquela racionalidade pura. Daí o Platão adorar a matemática, que ela não é ainda o plano que a gente vai chegar, onde a gente já esteve. Mas quando a gente nasceu, a gente esqueceu de tudo. Então, o saber, a sabedoria, é você, quanto menos ouvir o seu corpo, ou explorar as informações sensoriais, e muito mais você ter razão, raciocínio. Isso é uma forma de você se aproximar do mundo das ideias de onde a gente veio. Então, a ideia do Platão é totalmente oposta à do Antístenes. Por isso que ele vai dizer: ó, esse Sócrates de vocês aí, eu não quero não, tá bom? Então, Antístenes, opondo-se a Platão, afirmava que só existiam coisas corporais e sensíveis. Platão: não, eu não concordo com você que tudo aqui, o Platão aqui eram cópias. Tudo, eu sou cópia, vocês são cópia, nós éramos cópias de modelos que estavam lá no plano das ideias, no mundo das ideias. Seria um plano espiritual. E o Antístenes vai dizer: não, não tem plano espiritual nenhum. Está tudo aqui. Está tudo aqui no mundo real, da matéria mesmo. E é aqui que a gente tem que, com o que a gente tem, com o corpo, com os sentidos, buscar conhecer as coisas. E conhecer as coisas da maneira como elas se apresentam, e não idealizar um modelo de cachorro, um modelo de homem, um modelo de árvore. Não, tem árvores, as mais variadas, cada uma delas tem a sua própria razão de ser. Ela não é algo que está subjugado a um plano superior. E o homem também. Então, ele recusava a existência de essências inteligíveis, que a tudo antecederam. Quer dizer, o Platão achava que as essências são as seguintes: tem a essência do homem. Todo homem tem uma humanidade. Quer dizer, são características que você olhando, você percebe, é o mesmo homem ou a mulher, eles têm braços, têm esse tipo de conformação corporal, que é diferente de todos os outros animais. Então, Platão vai dizer: aqui a gente fica diferente. Eu venho branco, o outro ali vem negro, mas isso aqui é uma casca, é uma roupa que a gente veste quando a gente vem para esse plano terreno. No fundo, que a gente tem de comum é que nós viemos de uma base que é a nossa forma geral, a forma homem, a humanidade. Ele vai dizer: assim como o cachorro, o que diferencia o cachorro do gato?
Porque tem cachorro que às vezes é do tamanho e parecido com um gato, próximo, não é muito, mas é próximo. O cachorro que é tão pequenininho que parece um rato. Mas o que garante isso? Como é que a gente diferenciou? Tantos tipos de raças de cachorro, a gente chama de cachorro. Aí o Platão vai dizer, porque eles têm a cachorridade. Cachorridade são aquelas características mínimas para você ser um cachorro. Aparecer uma orelha diferente, um rabo, já é outra coisa. Gato, tem gatidade. A mesa, não é só com animais, não, com os objetos também. A mesa, a gente chama de mesa, o que a gente chama de mesa, você olha para uma mesa, tem 4 pernas, aquela base transversal que se apoia nos pés, e o que você vai ver ali? Base horizontal, né, apoiada nos 4 pés, qualquer um que olhar diz que é mesa. Platão vai dizer, tem a mesidade. Aí se chegasse um cara de molecagem para o Platão, Platão, vem cá, e se eu cortar uma perna da mesa? O Platão, olha, é uma mesa com uma perna, com 3 pernas. Mesa, ela mantém a mesidade. Platão, e agora? O cara de molecagem de novo corta a mesa, a mesa vai cair, ele pede a um amigo, escolhe aí, bota um banquinho, uma coisa aí na altura. O cara bota, mas mesmo assim, Platão, ainda é mesa? Aí o outro vai dizer, é uma mesa escorada, continua sendo mesa. Aí ele corta no meio. E agora, Platão? Aí a mesa cai. Aí ele separa aquela peça, aquela parte, cai a outra. E Platão, agora é mesa? Não. Agora não tem mais a mesidade. Agora é um cacareco. Deixou de ter a forma mesa. É outra coisa. Cacareco. Eu não sei, eu estou falando desse exemplo, não sei se ele fala de cacareco. Porque, para definir o que é cacarequidade, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo com você. Talvez os cínicos perguntassem isso para ele. Mas o que é um cacareco? Cacareco tem cacareco de tanta coisa, né? Mas acho que a ideia central é essa que eu queria passar para você. O antista não concorda com esse negócio de forma. Existem as coisas. A gente inventou a mesa não veio de uma ideia lá. A gente foi juntando as coisas, primeiro botou as coisas em cima de uma pedra, depois botou as coisas em cima de um pedaço de madeira em cima da pedra, depois alguém um dia teve uma ideia de fazer uma escora com 4 paus e fazer a mesa. Surgiu daqui, da necessidade, não tem nada, tem ideia que a gente acessou lá no mundo das ideias. Você veja que aqui é uma divergência dos cínicos. O Antístenes vai colocar. Então, o Antístenes recusava a existência de essências inteligíveis que a tudo antecederam. Para Platão, por exemplo, eu tinha falado, tudo aqui no nosso mundo era uma mera cópia das essências que estão no mundo das ideias. O Antístenes ironizava Platão, dizendo que via o cavalo e não a cavalidade. Exatamente. Eu vejo um cavalo, daqui a pouco eu vejo outro. Ele é uma identidade própria dele mesmo, não comunga. Claro que é para efeito de classificação, vamos chamar cavalo, mas isso tudo a gente criou aqui, não tem nada a ver com o mundo das ideias. Então, para o Antístenes defendia que só existem o corporal e o sensível. É a única coisa que a gente tem para. E quando ele fala corporal e sensível, está colocando tudo num grande complexo. Ele não separava corpo e mente. Então, ele foi precursor do realismo e do materialismo. Ele está, de alguma forma, se aproximando também lá dos pré-socráticos do Demócrito, que foi também um dos primeiros com a ideia de átomo e matéria, e está se aproximando, está dando mais um passo no avanço da formação da ideia de que tudo se define aqui como matéria. A gente não tem que buscar um plano espiritual para explicar o que está acontecendo aqui. Vai gerar a base do pensamento filosófico realista, e depois vai ter sua expressão em Aristóteles e outros, no confronto com o idealismo, que trabalha sempre com que há uma ideia, há um campo externo que a gente não tem acesso, mas que é um ser, esse é primordial, que dá origem e base a tudo que está aqui. Então, minha gente, o Antístenes defendia isso, que só existem o corporal e o sensível. Foi o precursor do realismo e do materialismo. Para ele, só existem seres individuais. Cada ser é um ser. Eu não estou preocupado em ficar classificando, criar aqueles coletivos das coisas. Não. Tudo que existe, existe somente como ser individual e corpóreo. Não há essências.
nem entidades universais. Ele deixa bem claro nos textos dele. Aí ele vai falar, não estou no mesmo campo do Euclides e do Platão. A minha linha é outra. E aqui ele vai abrir a grande divergência que depois vai ser também desenvolvida da sua maneira, né, hedonista, pelo Aristipo. Então, exatamente por só existirem seres individuais e dotados de corporeidade e matéria, não é possível formular juízos e proposições universais. Aqui é importantíssimo, porque quando você tem essa visão de que tudo tem uma ordem, tudo tem um planejamento, as coisas são assim, e quando fogem daquele modelo, elas estão deturpadas, você começa a criar aí o elitismo, que é bem característico do pensamento platônico. Vai criar até um elitismo político. Basta você ver que na própria academia do Platão, ele coloca na placa, aqui só entra quem sabe geometria. Tinha que ter um pré-requisito. Só entra quem sabe geometria. Os cínicos não tinham nada, primeiro que eles não tinham escola, não tinha uma academia, um espaço. Eram filósofos de rua. Então, eles são livres, são nômades. Então, eles não têm interesse em ficar criando pré-requisitos, avaliando quem pode e quem não pode. Quem quiser, segue. Não quiser seguir também, está ótimo, fica à vontade. Então, não estavam preocupados com isso. Então, eles não acreditavam nesses juízos e proposições universais, tipo, tal homem é mau, tal homem é bom, tal grupo social é inferior, tal é superior. A mulher é isso, o homem é aquilo. O Antítese não aceita isso, tá? Cada mulher, cada homem, cada grupo social, cada raça, cada espécie é única. E eu olho para ela e não estou preocupado. Eu vou encontrar com pessoas mau caráter? Vou. Vou encontrar com pessoas boas? Também vou. Vou encontrar com tudo que eu possa imaginar. E cada um deles eu vou tratar da forma que mostra. Eu não vou ficar preso a generalizações. Criar grupos com os quais, por exemplo, se eu encontrei uma pessoa de outro país e que ele me fez um mal, eu não vou dizer, por exemplo, vamos chutar aqui, um turco, chutando, é aqui, por exemplo, eu tenho uma pessoa turca que me ofendeu, a gente teve um entreveiro, eu vou dizer que todo turco não presta, ou alguém de um outro bairro aqui, toda pessoa que mora em Madureira é isso, é aquilo, porque um deles me fez mal, não. Não dá para ficar com conceitos universais, porque para ele, quando você faz isso, você cria um modelo elitista. E eu diria mais, eu avanço aqui no sentido que ele coloca. Eu acho que foi um ganho incrível e ele antecipou vários filósofos que depois vão se contrapor a esses modelos universalistas, tentativa de explicar tudo por grandes conceitos. Ele vai dizer que é grande fonte de preconceitos. Esses conceitos universais são a base para preconceito de raça, ele não tinha essa palavra na época, de gênero, mas de cultura, de língua, de grau de tecnologia, de desenvolvimento, e daí ele vai dizer: eu só me preocupo com os seres individuais que se apresentam a mim. Ali eu vou resolver com eles. Mas não tem nada a ver com outros que compactuam da mesma condição dele. Isso é muito legal e atual, porque é o verdadeiro antídoto contra o preconceito. A gente evitar isso. O que é o preconceito? É o cara que generaliza para uma raça, para uma espécie, para um gênero, uma impressão ou impressões que outros tiveram e veiculam para você e você assume. Aí ainda é pior, porque você assume uma coisa que você, às vezes, tem até pessoas ou situações que contradizem isso, mas você está tão fechado para aquele modelo, foi capturado por esse universalismo, muitas vezes é tacanho, e você acaba discriminando pessoas, acaba perseguindo pessoas e grupos. Começou com a palavra todo, o artista me dizia, estou fora. Todo fulano é isso. Toda mulher assim, estou fora. Eu só quero saber de indivíduos com os quais eu lido no dia a dia, conversando, ali, aqui. Então, vamos ver. E não esse é da tal raça, esse é de tal religião. Não, ele não concorda. Repare que ele traz uma reflexão interessante para a gente hoje.
precursor da filosofia da diferença, com certeza. Se ele não é, eu não sei quem é. Mas eu vejo nele muito do Deleuze, do Foucault, do Derrida, Nietzsche, a beça. Aliás, o Nietzsche tem alguns textos sobre os socráticos menores. Guattari, Michel Serre, Rancière, e uma infinidade de filósofos. Estou falando de franceses que eu conheço um pouquinho mais, mas tem na americano, Richard Hort, tem um pensamento alemão, Sloterdijk, tem vários que trabalham nessa linha de não trabalhar com essas categorias universais. E hoje, na filosofia, isso está bem desenvolvido, não são só esses autores. Então, os filósofos da diferença, da contemporaneidade, romperam com a ideia de uma identidade absoluta, que paira sobre determinados grupos que têm a mesma característica. Não. O grupo mais homogêneo que você vai imaginar tem diferenças, tem particularidades. Não dá para juntar todo mundo no mesmo balaio conceitual. Então, o Sócrates valorizado por Antístenes não é o idealista. Está vendo por que eu falei antes da diferença? Porque o Sócrates proposto por Platão não é um pensador no sentido ético que eles compartilham. Quer dizer, o Platão desenvolve uma perspectiva do Sócrates que é muito mais a dele, que está sujeita a toda uma planificação que vem de um ser que ele conceituou, que ele imaginou, né? Eu não quero dizer que ele é um clássico, ele é fundamental, Platão é genial, mas não quer dizer que ele é superior a esses outros. Eu conheço gente que estuda Platão e adora, e concorda com muita coisa que ele falou. Está ótimo. Eu acho que o Antístenes defenderia isso. Está bom. É isso que eu quero. Que as pessoas tenham liberdade para poder falar e não elegerem um pensamento único que vai acabar prejudicando, como prejudicou na história, pensamentos como o dele, dos cínicos, dos hedonistas. Gente, pensando nisso, eu esqueci uma coisinha importante. Quando eu falo cínico, eu acho que deve ter ficado claro para vocês, não é o conceito de cínico que a gente tem hoje. Talvez devesse ter falado isso logo no início, mas vale a pena falar. O cínico na Grécia é aquele que não se contenta com os costumes vigentes, hegemônicos. E ele parte para uma contestação. Não é o caso de... Eles não estão ali, não é o caso como hoje a gente tem o cínico, é um cara que você... O cínico é um cara que você desconfia, cara meio falso, está sempre ironizando o que você fala, muitas vezes é debochado. Não é isso. Eles são críticos, pode ter até o deboche, pode, mas eles têm um fundamento, não é o deboche pelo deboche. Eles querem criticar aquele modelo social vigente com o qual eles não concordam. A ética cínica, proposta por Antístenes, valoriza a virtude como sumo bem e o vício como mal maior. Aqui eles se aproximam do Sócrates. Só que o Sócrates, ele acreditava numa alma. E os cínicos não ficam falando muito em alma, porque eles estão acham que alma, corpo, está tudo junto. Eles não querem fazer esse dualismo. Esse dualismo está presente, sim, em Sócrates, independente do Platão. Mas os cínicos não trabalham com esse dualismo. A virtude para os cínicos se expressa na simplicidade e jamais na adesão ao prazer a todo custo. Aqui também é outra coisa, né? É uma virtude da simplicidade, de uma vida mais calma, de uma vida... Não é calma no sentido de quando ele está no embate ali na cidade, fazendo a crítica. Mas, no geral, eles procuravam uma paz, procuravam uma vida alternativa, quase que a gente poderia dizer uma sociedade alternativa. Então, por isso eles faziam essa crítica. A gente pode viver de uma outra maneira. E a gente vai ver daqui a pouco outros exemplos na história que a gente teve, na história da filosofia. A busca do prazer é que é uma crítica muito forte àqueles que se separam do Aristipo. A busca do prazer, do poder, porque o Aristipo defende o prazer. Não defende o poder e nem aquele modelo hierárquico aristocrático. Também é um crítico. Mas aqui, com a questão do prazer, o hedonista se separa dos cínicos. Mas os cínicos dizem: a busca do prazer, do poder a todo custo, enfraquece a alma. Repara, eles falam em alma, mas eles falam em alma no sentido amplo. Está tudo junto. E é a causa principal, a busca do prazer e do poder, da avareza, do egoísmo, da corrupção,
da violência, e vão citando várias coisas, né? Vários aspectos negativos das relações humanas, que tudo isso é provocado pela busca do prazer e do poder, segundo eles. Atualíssimo esse tema, você há de concordar comigo. Isso tudo, no fundo, esse poder e esse prazer, no fundo, são falsas situações de empoderamento, porque, na verdade, eles levam o indivíduo à escravidão. Eles escravizam a si e aos outros, porque eles acabam ficando reféns desse poder e desse prazer. É uma coisa interessante, que depois vai ser explorada lá na frente também pelo Epicuro, que vai defender a busca do prazer, mas um prazer que leve em conta a não escravização. Vai mais à frente, a gente vai ver. As paixões para os cínicos têm que ser dominadas. Isso é a verdadeira sabedoria. Vale a pena dizer, os cínicos não negam as paixões, nem os prazeres. Não, mas eles acham que você não pode se escravizar. Você não pode eleger os prazeres como o centro da tua vida, porque ele vai te escravizar. A virtude pode ser ensinada. Aqui é um dado interessante. Há uma pedagogia da virtude. Ela é assim, mas ela é ensinada acima de tudo pelo exemplo e pela coerência, não pelo discurso. Se você for verificar, os cínicos deixaram pouquíssimas coisas escritas. Tem alguma coisa, mas a maior parte do trabalho nesse sentido, ele se aproxima do Sócrates. A maior parte do ensinamento deles é ali na vida, na rua. E os casos, enorme, uma quantidade incrível de casos que vocês podem procurar, eu vou citar alguns aqui, dos episódios engraçadíssimos e de nonsense que eles provocam frente às pessoas com as suas vidas assim, ditas normais, e os cínicos vinham para mexer, chacoalhar com as pessoas. Antístenes e o seu discípulo, que a gente já vai falar também dele, Diógenes, não aceitaram exatamente o Sócrates do Platão, que era um cara como assim, que estava mais assim visando uma libertação que viria num plano superior. Eles queriam Sócrates que chocasse, e eles viram isso no Sócrates. E eles pegam essa dimensão do choque, do conflito, Sócrates que foi acusado, que foi executado. Esse é o Sócrates que eles queriam. Então, eles discordavam da metafísica de Platão, porque ela era apoiada no mundo das ideias, e ela tinha uma ideia de virtude que está muito mais presa a uma espécie de evolução espiritual, em que você negasse cada vez mais o corpo, uma espécie de ascese, uma ascese intelectual que te proporcionaria sabedoria e você negaria as coisas do mundo. Quanto mais você negasse, você teria uma ascensão intelectual. Eles são contra essa ascese idealista. Eles acham que a virtude pode ser alcançada no cotidiano, no frigir dos ovos, na batida, no caminhar do caminhão com as abóboras, elas vão se ajeitando, nas nossas rugas, rixas, e basta a gente usar a vida como aprender na vida, a escola da vida. Uma vez, eu não sei se eu contei para vocês, uma das frases mais bonitas, eu ouvi de dois bêbados que sentaram atrás de mim no ônibus, quando eu vinha num colégio do Estado, que eu dava aula, lá em Vista Alegre, bairro de Vista Alegre. Eu vinha à noite, cansado, eu estava no ônibus, e de repente estava vazio, o ônibus correndo ali na Avenida Brasil, e aí entraram dois assim, meio que assim, mendigos, né? E o trocador, na época, a roleta era atrás, o trocador deixou, passa por baixo, eles se jogaram por baixo da roleta, estavam com uma garrafa de pinga e foram sentar exatamente atrás de mim. Eu estava tão cansado que eu não saí, porque estava um cheiro horroroso de cana, de tudo que vocês possam imaginar. Estava difícil de aguentar, mas eu estava tão cansado que eu fiquei quieto. Mas foi muito bom ter ficado, que eu aprendi ali um diálogo cínico, no sentido grego, por dois mendigos na Avenida Brasil. Um deles falou: o que foi, cara? Você está todo machucado, meu irmão. Falou: tu não soube, não? O pessoal me juntou, me deu uma coça ontem. Mas por que tu fez, rapaz? Não, eu fui mexer com o pessoal do Flamengo, porque o Flamengo ontem perdeu para o Botafogo. E aí eu fui mexer com eles, eles me deram uma coça, que eles estavam o pau da vida, né? E aí quebraram minha garrafa de cachaça, começaram a me dar tapa, chute, saí correndo, ainda fugi, mas estou todo machucado. Aí um deles falou: viu? Aprende uma coisa. Foi mexer com os caras para quê? Aprende uma coisa. A vida é uma escola. Aí o outro vai dizer:
Olha que coisa, e o corpo é o caderno. Quer dizer, é isso. Foi bom eu ter ficado ali naquele banco de ônibus, porque eu ouvi essa frase genial dos dois mendigos e tal, duas pessoas excluídas, né? Nem sei se o termo certo que eu teria que usar é mendigo, né? Não sei se ainda usa esse termo, mas dizendo que são pessoas assim que estavam completamente abandonadas à bebida, mas teve um caráter cínico nesse diálogo. Quer viu? Aprende na vida. Não adianta vir com a teoria, você teve que viver e aprender isso. Então, o ensino dos cínicos, gente, se dava por meio da ação direta, no embate. Eles eram provocadores, o corpo a corpo do cotidiano. Criavam situações de ruptura, de incômodo. Já já vou citar para vocês atos chocantes na maneira de vestir, na maneira de discursar, de entrar em determinados ambientes que eles não eram bem quistos, de colocar em xeque comportamentos sociais, eles eram mestres nisso. E eu me lembrei que vários movimentos filosóficos, não só ocidentais, orientais também, apostaram nisso, e que foram até anteriores ao cinismo grego. Pode ser até que eles, além de ter aprendido com Sócrates, tenham aprendido ouvindo experiências orientais. Por exemplo, o Zen budismo não é uma parte com confronto físico, não, a gente também não é confronto físico, também o cínico não pratica. No confronto de você ir provocando as pessoas, não. Mas eles, num diálogo com você, eles criavam uma situação de aporia. Eles falavam uma frase que não tinha o menor sentido, depois você parava para pensar, não entendi. Podia ser um pedaço de haikai, podia ser um poema, ele podia inventar uma frase na hora, um tema, que te deixava sem chão. E você, caramba, eu não tinha pensado nisso. Sabe aquelas provocações que deixam sem chão. Tem um caso famoso, eu tenho um livro de contos zen budistas, que é um koan famoso, que o mestre, depois do discípulo estar 3 anos fazendo experiências de oração e de meditação e de coisa de jejum brabo mesmo, aqueles 3 anos iniciais que eles tinham de muito sacrifício, e o discípulo, quando supera essa fase toda, chega para o mestre, mestre, vim saber do senhor agora qual a minha tarefa. Estava crente que já ia partir para a missão, né? Ou então entrar para o mosteiro e ter uma atividade como monge. Mestre, então, já cumpri toda a minha fase de iniciação, e agora, o que o senhor me designa? Aí o mestre, pois não, então você já cumpriu todas as tarefas. Então você agora vai ser o lavador de pratos do mosteiro. E ele ficou assim, tomou um choque, né? E ele descobriu só depois. Quando ele foi lavar os pés, ele ficou indignado, não falou com o mestre isso, obedeceu, mas ele falou: pô, estudei tanto, me preparei tanto para ser um monge, e ainda vou ter que lavar prato. Só que ele percebeu o seguinte: a grande mensagem era a seguinte: lavar prato também é uma atividade espiritual. Você está lavando o teu prato e lavando todo o prato da comunidade. Depois ele vai ter um estágio como faxineiro. Todos eles vão fazer todas as tarefas para perceber que aquilo tudo é importante. Jamais olhar para alguém como alguém menor, porque faz uma atividade que normalmente as pessoas consideram menor. Então, esse Koan, você repara, provoca. E os cínicos vão fazer isso. Estou dando esse exemplo porque o próprio Diógenes, daqui a pouco a gente vai ver, morava num barril. Essa é a história que a gente tem, né? O relato, a narrativa. Não se sabe exatamente como é que era esse barril, se ele também às vezes se abrigava em outros lugares, mas que ele ficava num grande barril, num tonel, e ali ele se abrigava. E tinha um cachorro que ficava ali próximo a ele, e ele com um bastão, uma bata e só, saía pelo dia provocando, comia uma coisinha ali, outra ali, que doavam, não trabalhava para ganhar dinheiro, era um crítico disso, mas buscava alimentação nas frutas, na natureza, ou quando alguém fazia uma doação, mas ele não criticava esse sistema de vida na Grécia. E ele vivia dentro do barril. Só a maneira dele morar já era um choque para as pessoas. E tem um episódio famoso com Alexandre, o Grande, quando chega, todos vocês devem conhecer, chega na Macedônia, está dominando toda a Grécia, chega lá na cidade de Atenas e está lá o Diógenes no barril. E o Diógenes foi o único que não levantou,
e não jogou a capa para o Alexandre pisar, ou flores, ou alguma coisa, está lá o Diógenes na dele, o Alexandre está andando, recebendo as homenagens, mas fixou olhar naquele cara. Será que esse camarada não vai levantar? E o Diógenes na dele, olhando com aquela cara meio debochada para o Alexandre. Alexandre, esse filho da mãe é corajoso, é peitudo, vamos ver. Ele chegou, você sabe diante de quem você está? Sim, sei. É Alexandre, né? É. Olha, eu fiquei muito impressionado com você. Você, de todos os lugares que eu já dominei, foi a pessoa mais digna, não se levantou, não está com medo de mim. Você teria motivos para ter medo, como todo mundo tem, mas você não levantou, não está me pedindo nada, mas eu quero te dar alguma coisa. Peço o que você quiser, porque você demonstrou que é um verdadeiro corajoso aqui de Atenas. Aí ele falou, vou pedir então, tá? Peça o que você quiser. Dá para você sair da minha frente, que você tá tampando o sol, eu quero pegar um solzinho, tá? Pode ir. Aí fica à vontade, eu só quero isso. O Alexandre ficou abismado, né? Tomou um Coan também, mas ficou maravilhado com a sabedoria do Diógenes e da personalidade dele. Estou citando esse caso para mostrar como é que eles eram. Vou citar outros também, daqui a pouquinho, para esclarecer. E por isso que eles defendiam o desapego e a simplicidade. E essa postura deles era chocante para aquela comunidade. A recusa de propriedades, até mesmo um teto para morar, eles não tinham. Viviam assim, em abrigos, construíam cabanas, barracas, improvisavam tudo. Também não se humilhavam em nada, sempre com altivez. Quando alguém oferecia alguma coisa, eles aceitavam de bom grado, mas não ficavam pedindo. Eles preferiam pegar frutas de algum lugar, ou fazer alguma caça, alguma coisa, mas não dependiam de ninguém, eram independentes mesmo. Então, eu me lembrei, de quando eu falei disso, meu Deus, eu fui preparando a aula, quanta coisa, quantos personagens da história, inclusive líderes espirituais, que viveram antes ou depois dos cínicos, tiveram o mesmo procedimento. Por exemplo, Jesus Cristo, que foi depois, muito depois deles, há vários teólogos que defendem uma postura cínica de Jesus Cristo. Não se sabe se ele conheceu os cínicos, mas em muitas atitudes dele fogem daquele momento, daquela postura exclusivamente espiritual, assim no sentido de quase que aquele santo etéreo, né? Não, ele está exatamente no momento que ele está com mais carnalidade, ele não trabalha nessa dimensão da dicotomia corpo e alma, o projeto espiritual dele valoriza o corpo. Então, por exemplo, ele chega um episódio, todos esses poderiam ser assinados por cínicos. Vocês concordaram, depois vocês respondam aí nas observações que vocês falam, o que vocês acham. Inclusive, tem livros sobre isso de teólogo. Foi Jesus um cínico? Tem um grande livro, me foge o autor, se não me engano é Dominique Grossman, mas não tenho certeza. Vou buscar para vocês depois, caso tenha interesse. E ele defende, foi Jesus um cínico? Ele vai mostrando vários traços cínicos na postura de Jesus. Eu lembrei de alguns, não estava com... esse livro eu peguei uma vez emprestado, ele está esgotado, então eu não tenho, mas fui lembrando de algumas coisas que eu li nesse livro. Por exemplo, o episódio que ele chega em Jerusalém, você sabe, ele tinha uma vida muito simples também, né? Não tinha nem onde morar, também morava de acordo com favores, com convidados, ou ao relento, ou embaixo de uma árvore, ou construiu uma barraca, ele e os apóstolos, sempre assim, não tinham posses. Saiu e no encontro com as pessoas, as pessoas davam alguma coisa, eles pescavam, se fosse uma região que tinha mar, era assim que ele vivia. Então, um modo muito próximo dos cínicos. E esse episódio ele vai chegar na Jerusalém, próximo ao final da vida dele, e ele, depois de toda uma ação, uma militância em busca de adeptos e de simpáticos, a proposta filosófica, pedagógica, teológica dele, espiritual, ele chega em Jerusalém, é muito esperado, porque já haviam muitos relatos, as narrativas eram muito favoráveis àquele personagem, era um guru, era o filho de Deus, quem é que está vindo? E aí os apóstolos, mestre, chegaram alguns que já tinham subido para ver, está no tumulto, está lotada a entrada de Jerusalém, o portão, o senhor vai ser recebido com ramos, com presentes. Então, não fica bem a gente chegar a pé, mestre. Vamos entrar com alguma coisa.
Vamos arrumar um cavalo, vamos tentar pegar uma carruagem. Ele falou, não, não, não. Vocês vão na casa tal e peguem um burrico. E ele chega sentado no burrico, porque o burrico era um transporte de pessoas humildes. Não era como um camelo, um cavalo, que dava um status, né? E Jesus entra, olha aí, uma postura cínica, se você puder perceber isso. Ele tem uma outra fase que ele fala, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, tinha posses. Outro traço cínico. Outro, ricos, assim, próximo dele, ele não bajulava, fazia que nem o Diógenes, não bajulava rico, não. Tratava todo mundo bem, tratava o rico como ele tratava o pobre. Mas um rico chegasse com impertinência, não ia ser tratado como superior, não. Pelo contrário. Por exemplo, tem um episódio que ele fala, é mais fácil, fala isso para os ricos, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico. Uma frase também tipicamente muito próxima dos cínicos. Outra, os apóstolos viviam separando ele das crianças. Vários momentos. Jesus quer que a gente tire as crianças? Vamos retirar agora as crianças. Ele fala, não, deixa eles aí. Vocês não perceberam ainda? A gente tem que ser igual a eles. A gente tem que se fazer criança. O nosso mal é que a gente deixa de ser criança no sentido mental, espiritual. A gente cresce, fica adulto e pensa que abandonar a criança é um ato saudável. Não, ela está o tempo mostrando a leveza, a alegria, a ingenuidade boa, a falta da maldade, da malícia, da pilantragem. Não uso esse termo, eu que estou usando aqui, que não tem a criança. Então, sejam como crianças, olha aí, outra atitude próxima de si. Uma outra pessoa chamou a atenção dele, diz, vocês estão comendo isso em período de jejum? Ele fala, o mal não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. Olha que espetáculo. Pode comer qualquer coisa. O que adianta você fazer jejum e fazer fofoca, falar mal do outro, ser uma pessoa negativa, maldosa? Então, o mal não é o que sai, entra na boca, o mal é o que sai. Estavam trabalhando, fazendo umas atividades, a pessoa chegou, está trabalhando no sábado? É, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Olha aí. Tem um episódio também da prostituta, se organizaram para atacar pedra. E agora, mestre, o que a gente faz? Vamos tacar a pecadora e tal. Tá, pode prosseguir. Mas faz o seguinte, só quem atira na panela, pensa bem antes. Aquele que não tem nenhum pecado, aquele que não cometeu nenhuma falta ética, aquele que não cometeu nenhum descuido com sua família, com os outros, que eu nem gosto, gente, mas opinião pessoal, tá? Como filósofo, não estou aqui falando como teólogo. Vocês sabem que eu estou na linha hoje do self-service espiritual. Então, eu não estou preso à igreja, mas um olhar assim, respeitoso, claro, que o Jesus Cristo, para mim, é uma referência absoluta. Né? Continuo sendo cristão, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que reproduz e aceita tudo que as igrejas cristãs propõem. Tenho críticas. Então, eu nem sei se ele usava a palavra pecado. Para mim, não combina com ele. Para mim, se ele falasse pecado, era uma palavra muito mais ligada ao pecado social. Talvez ele dissesse uma palavra que quisesse dizer, você está em falta com a tua comunidade, com as pessoas, o que você deixou de fazer pelo outro, de partilhar, de tentar, de criar coisas, de inventar coisas para que todos fossem beneficiados. Acho que é mais isso, ele perguntou. Alguém está livre disso aí? Então atira a primeira pedra. Se pegaram o pecado lá da moça que sabe-se lá como era a vida dela, alguém se preocupou em ajudá-la? Você está fazendo isso por quê? Os cínicos lá na Grécia faziam muito isso. Vocês julgam os outros, o que vocês fazem por eles? Vários episódios eles colocam isso. Jesus, então, tem um comportamento, isso que eu queria dizer, se parece muito com o dos cínicos. Como o Buda também. O Buda já foi antes, mas o Buda também abandona a vida de príncipe, Siddhartha Gautama, e vai viver uma vida de busca espiritual, também na extrema pobreza. De alguma forma, a perspectiva existencial também no cínico. Só que ele foi antes dos cínicos. Mas os cínicos vão além. Eles recusam a família, não a família, não quero mais saber do meu pai, não. Eles recusam essa ideia
a minha família é tudo, o resto que se dane. Eu vou garantir para os meus. O vizinho que se dane, os filhos dos outros que se dane. Não, a preocupação dos cínicos é comunitária. Também uma preocupação, olha aqui, uma outra coisa que eu não pensei, de Jesus Cristo. Muitas vezes falava, sua mãe e seu irmão já estão, seus irmãos já estão aí. Ele falava, minha família são vocês aqui. Claro que ele não estava desprezando a Maria, uma mãe maravilhosa que ele amava muito, nem seus irmãos, que na época os primos também eram chamados de irmão. Ele, o José, antes de casar com a Maria, tinha outros filhos, que eram irmãos de Jesus. Maria foi, acho que, se não me engano, o segundo casamento de José. Então, o que Jesus está querendo dizer? Não, está aqui na reunião, a minha mãe e meus irmãos vão ficar como vou tratar vocês todos iguais. Depois, quando eu sair, eu vou dar uma atenção maior para ela e tal. Então, os cínicos trabalhavam isso. A família não pode ser uma coisa que decida, inclusive, os rumos da sociedade. Entendeu? Tudo para minha família e para os outros que se dane. Projetos pessoais e projetos familiares. Pessoas colocando seus filhos em cargos, parecem verdadeiras máfias. Isso para os cínicos era um absurdo. A família está lá, agora a família maior é a família humana. Também recusavam o civismo, eles não ficavam batendo continência para a bandeira. Você viu o que ele fez com o Alexandre, o Diógenes? Ele não era um puxa-sacos de poder, de militares gregos, nada disso. Tinha autonomia e coragem para dizer, não, senhor, eu penso assim. Alguns foram presos, depois soltavam, iam presos de novo. Tinham coragem, não se rendiam, não eram pessoas que se abaixavam para esses poderosos que se impunham, às vezes, muitas vezes pela violência, batiam neles, sofreram, mas tinham dignidade, palavra-chave. Então, provocavam as pessoas com a mendicância, uma vida de mendigo para chocar, né? Não porque eles que viviam para chocar, porque eles eram mesmo. Na verdade, a mendicância era uma vida simples. Andava com as roupas até não poder mais, já rasgando, aí que trocavam por uma outra roupa usada. Queriam mostrar que a dignidade de uma pessoa não está na roupa, não está nas vestes. Ridicularizavam o modo de vida dos cidadãos atenienses. Por conta disso, eles eram insultados, desprezados, o que prova que eles atingiram seus objetivos. Se as pessoas se incomodavam tanto com eles, houve tentativa de prisão, inclusive de execução, mas não tinham provas. Eles não eram assassinos, não puderam ser acusados de, como Sócrates, perverter a juventude e não queriam discípulos. Se chegasse alguém, quer me seguir? Siga-te a ti mesmo. Procura o teu caminho. Não quero patota em volta, não. Você não tem aí na escola cínica, os seguidores são independentes. O Diógenes não ficava atrás do Antístenes. Isso aqui é interessante. Antístenes, a questão da roupa, por exemplo, o Antístenes se vestia com um manto rústico, carregava uma sacola com alimentos e segurava um cajado. E ia por ali, dormia nos lugares numa marquise, em algum lugar. Depois levantava, sempre com dignidade, sabe? Não pediam nada a ninguém. Quem quisesse dar, eles aceitavam de bom grado, porque era uma coisa dada de coração, boa. Não aceitavam corrupção, presente, para me ajudar aqui nisso, nada disso. Fala de mim, fala bem de mim. Não, não. Quando eles perceberam isso, eles saíram fora, porque não queriam ser manipulados. Então, confrontou o Antístenes e seus seguidores, confrontaram de forma radical os valores vigentes na cidade, com seu intransigente amor à vida simples e natural. Aqui eu me lembrei também, gente, de outro movimento. Os cínicos têm muita articulação com o que veio depois, gente, muita influência. Quer ver? Um movimento chamado pelo filósofo Herbert Marcuse, que escreveu 2 livros que foram livros de cabeceira do movimento de maio de 68, entre outros. Tem também o do Deleuze, Antiédipo, e outros livros, mas o do Marcuse, você entrevistava aqueles jovens, todos eles, a maioria. Marcuse foi o verdadeiro propulsor do nosso movimento, entre outras coisas, é claro, mas o intelectual que estava na base era muito Marcuse. E ele exatamente tinha escrito um texto sobre a grande recusa, mas ele tinha escrito também Eros e Civilização, Ideologia da Sociedade Industrial. E o movimento de maio de 68, em Paris, foi um movimento fortíssimo, né? Durou algumas semanas, e barricadas, e violência,
polícia descendo o cacete, a garotada lá infernizando, e eles, o que aparentemente foi uma derrota deles, depois quando acaba o movimento, foi uma verdadeira mudança de costumes. Eles já agendaram tinham escrito nas paredes várias frases geniais assim: sejamos realistas, exijamos o impossível. Então era a turma de uma recusa. Eu acho que eles têm muito dos cínicos nesse sentido. Questionavam exatamente os costumes burgueses, o capitalismo, o casamento, as formas de organização familiar, para colocar em debate tudo. As universidades estavam abertas e foram criados cursos livres, participaram ali Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, vários outros pensadores da França de então, e aquilo desencadeou também em outros países, na Alemanha e outros, esse movimento de recusa, que o Marcuse chamou da grande recusa, o confronto da juventude de Paris, que questionou todos os valores burgueses, todos, e o próprio capitalismo também, e a sua moral mofada. Olha que interessante. Moral judaico-cristã mofada, que eles consideravam. E ocasionou uma mudança de comportamento incrível. O movimento de maio de 68 é considerado um dos marcos de mudança comportamental. Agendaram as drogas, por que não? O uso da droga como expansão da mente, da consciência, e depois vai ser explorado por que outro movimento? Também tem uma pinta, esse tem mais pinta ainda danada de cínico, o movimento dos hippies. Esse eu peguei, não, porque eu não fui hippie, eu não tinha idade para isso, mas eu tinha colegas mais velhos, pessoas que eu conhecia, e que quantos deles começaram a adotar uma roupa, aquele cordão, paz e amor, faça amor, não faça guerra. Pô, tantos motes, né? E eles iam morar em comunidades alternativas, tem aquela música do Raul Seixas, né? Viva, viva a sociedade alternativa. Então, esse movimento, eles iam morar quando eu estava quando entrei na faculdade, ainda tinha comunidades hippies na minha primeira faculdade. Eu via pessoal, mesmo que era lá aluno da Universidade Rural, indo depois. Tinha comunidades ali naquela região, no quilômetro 49 ali. Hoje mudou muito, mas tinha também gente que ia morar em Mauá, em Lumiar, que eram redutos de movimentos de sociedade alternativa, de movimento hippie. O movimento hippie, nos anos 70, também foi uma recusa dos valores burgueses, com a busca de uma sociedade alternativa. Criaram comunidades alternativas, liberdade sexual. Muitas comunidades aboliram a ideia de família. O sexo era livre, então nascia uma criança, a mãe não queria nem saber quem era o pai, porque era filho da comunidade, todo mundo era pai da criança, todo mundo poderia ter sido pai, não tem problema. Era uma coisa assim super aberta. Claro que depois veio toda uma. Aí vem na década de 80, vem a AIDS e coisas do gênero, e se refreou muito esses movimentos de libertação sexual. Mas a experiência com drogas, a galera lia Carlos Castanheda, Dom Juan, que era o personagem central dele, com as experiências com peiote, e o pessoal fazia experiências com drogas para a expansão da consciência, lia o Timothy Leary, o pessoal da contracultura americana. Então, foi uma década de 70 também, foi uma explosão, uma continuação, com outra roupagem, de uma espécie de espírito cínico, de contraponto. E as pessoas chocavam. As comunidades hippies tinham comunidades que andavam nuas, tá, direto, e às vezes faziam manifestações nuas na rua, iam presos e tal, tipicamente uma postura cínica, do cinismo lá grego. Então, liberdade sexual, experiência com drogas, visando a expansão da consciência, a volta ao campo, ao contato com a terra. Muitos dos movimentos ambientais hoje surgiram ali no movimento hippie, no movimento da década de 70, tanto é que o Partido Verde na Alemanha vai crescer na década de 80, com certeza como fruto desses movimentos de maio de 68 e do movimento hippie. Mas não só, dentro da cultura juvenil, da juventude, você tem também vários grupos anarquistas. O anarquismo, então, desde o século XIX, com a tentativa de criar uma sociedade, grupos sem patrão,
sem pai nem patrão, eram um dos signos dele, né, dos ditos deles, e vários movimentos anarquistas de vários matizes. Mas você tem também o movimento punk dos anos 80, que também era muito crítico, havia alguns grupos até mais violentos, mas eram também críticos ao modelo de sociedade, bandas de rock que tiveram uma crítica. O rock teve um papel muito grande no movimento de contracultura. Você vê aqueles festivais de 68, de 69, 70, aquele famoso festival de Woodstock, e lá em Woodstock, Jimi Hendrix metendo bronca, James Joplin, e vários outros, Bob Dylan, e com letras assim super críticas à sociedade de consumo e tal. Então, eu acho que eles têm um quê muito forte do cinismo. E para fechar, eu queria falar um pouquinho para vocês do Diógenes. Rápido, vou contar, porque a filosofia dele, ele é discípulo do Antístenes. Antístenes era um nômade e o Diógenes era mais fixo no seu barril lá. Mas o Diógenes saía pela cidade e fazia o seu trabalho lá de provocação. Ele também defendia a sua perspectiva da vida como a de um cão. Ele dizia um vira-lata, atacando e moderno as apodrecidas convenções sociais. Olha que espetáculo. Eu sou um cão vira-lata que ataca e morde as apodrecidas convenções sociais. Detalhe, hein, gente? Ele não era alguém de uma classe pobre e que ficou na própria classe pobre. Foi filho de um banqueiro. Ele era da região de Sinope. E ele rompeu com o pai e foi viver a sua vida de cínico. Ele me lembra muito, muito também o outro cínico, né? Não, eu não estou desrespeitando ele, mas o Francisco de Assis, o São Francisco de Assis. O que ele faz? Um soldado cruzado vai a uma das cruzadas e volta, ferido, uma pessoa que ficou muito marcada pela violência, batalhas sangrentas, e ele ali dentro do campo de batalha percebeu que bobagem, Pô, a gente está brigando com o muçulmano porque ele tem uma religião, será que é isso mesmo? Ele já veio com uma porção de dúvidas, e veio ferido, aí que ele ficou meditando mesmo. Quando chegou, ele vê o pai negociando com os templários despojos que foram roubados das cidades saqueadas, que eram dominadas pelos árabes. E o Francisco, mas peraí, o que isso tem de religião? Meu pai está ganhando dinheiro com isso. Os templários estão vendendo, eles estão indo lá para saquear. Eu fui enganado, quase que eu perdi a vida para isso. E aí ele rompe com o pai, ele briga com o pai, desaparece. Todas as biografias dele têm isso, não é uma mentira, não. E inclusive as mais antigas, perto de quando ele morreu. E ele tira a roupa, olha aí que ato cínico, tira a roupa e sai nu pelas ruas. Pai, não quero mais nada teu, fica com a tua riqueza, você não vai ser mais meu filho. Ótimo, um abraço. E ele sai pelado pelas ruas e vai viver lá na Úmbria, com panos que ele cata, sacos de batata, costura, amarra com barbante, e vai nascer ali o movimento franciscano, com outros jovens que se entusiasmaram com esse movimento de contracultura. Olha aí, outro termo que foi muito usado na década de 60 e 70, contracultura franciscana, que depois se tornou uma ordem. Mas, no início, foi um modelo extremamente próximo ao cinismo também. Tá, gente? Depois você me responda aí, se vocês acham que essas aproximações eu exagerei. Quem quiser pode responder, vai ser legal, né? Naquelas observações e tal. O Diógenes, então, gente, era filho de um banqueiro que foi mais ou menos parecido com o Francisco, rompeu com tudo, foi morar num barril em Atenas e ali pregar sua filosofia e tal. E ele era muito provocador, e ele pegou do seu mestre, do Antístenes, essa coisa de ter uma birra com o platonismo. Já estava se tornando uma filosofia, o Platão começou a se tornar conhecido, hegemônico. Então, tem esse episódio com Alexandre o Grande, e teve vários também episódios em que ele foi provocar o Platão ou seus discípulos. Uma vez Platão estava num debate público e definia o homem, Platão, naquela maneira, ele definia o que é o homem. Aí ele vinha com aquele conceito, tentava fechar o que é o homem. Aí o Platão,
O homem é um bípede sem penas. Podem pensar aí. Alguém conhece algum bípede sem penas? Todos os bípedes têm penas. O único bípede sem pena é o homem. Aí o Diógenes já sabia que ele ia falar isso, que ele repetia esse discurso toda hora. Aí o Diógenes trouxe uma galinha depinada. E aí, na hora que o Sócrates falou, que o Platão falou isso, ele jogou a galinha depenada perto do Platão e falou: olha aí, um exemplo de um bípede sem pena. Eis aí um homem. Quer dizer, o Platão, a partir daí, teve que mudar, né? Pelo menos tinha que falar, não sendo um bípede depenado. Mas o Diógenes era isso, essa molecagem, tinha molecagem também dele. Outro episódio que eu queria contar, já estamos acabando, eles uma vez saíram às ruas, uma lanterna, durante o dia, meio-dia. Aí passava a olhar para a cara de um, para a cara do outro, e pensava, o que esse cara está querendo? Aí saiu com a lanterna acesa, aí depois o pessoal, o que você está fazendo? O que você está procurando? Estou procurando apenas um homem justo, mas não adiantou nada. Eu volto amanhã para ver se eu acho. Aí saía, quer dizer, provocação, né? Por que eu não sou justo? O que ele quis dizer com isso? Então, essa é a característica central da provocação, a palavra-chave para os cínicos, a provocação. Eu queria, então, concluir com a nossa letra de música de hoje, que eu acho que qualquer sofista falaria para os outros isso. Quando ele tivesse alguém que ele quisesse importunar, eu imagino um sofista no meio de num lugar que as pessoas estão brigando para comprar coisas, ou um cara mostrando ostentação na sua vida, né? Mostrando que é superior a outro. É uma música que foi cantada, né? Pelo Paulinho Mosca, chamada O Último Dia. Qualquer um deles, eu acho que cantaria essa música. Olha só, meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia? Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria para um shopping center ou para uma academia? Para se esquecer que não dá tempo para o tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Andava pelado na chuva, corria no meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava a delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfico e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. E aí, era essa a nossa mensagem de ontem. Quem sabe vocês podem trabalhar, uma sugestão, trabalhar com seus alunos essa letra de música. Bem, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos. Fiquem bem, vamos nos cuidar. Eu quero ver se um dia, dentro do possível, posso encontrar vocês pessoalmente. Um grande abraço a todos. Valeu, até a próxima.